Boa tarde, meu povo lindo! Estamos aqui em nome do Senhor. Eu, professora Flávia Leida, de Análise Linguística, Rosinha maravilhosa e a Jô, os intérpretes de Libras para vocês, corações. E hoje nós vamos revisar a regência nominal. Povo lindo! Olha só o quanto que é importante a regência, hein? Na construção dos efeitos de sentido. Nós temos algumas aulinhas, né, que nós estudamos aqui a regência e vimos essa importante relação, esse princípio sintático, que vai aí ajudar a entender a subordinação entre elementos oracionais ou entre as orações. Então, a regência nominal tem a ver com essa relação entre os complementos nominais e seus respectivos nomes, queridos estudantes. Por isso é muito importante lembrar desses conceitinhos do registro formal, advindos da gramática normativa. Deixa eu ver quem está aqui. Acho que o povo de Pajeú está aí. Um abraço para a galera toda que está pelo IPTV. Um abraço para quem está aqui conosco pelo chat do canal Educação. Também um abraço para quem vai assistir essa aula depois. Que maravilha, hein? Vamos lá, queridos estudantes. Regência, como a gente já sabe, vem do verbo reger. Tem a ver com comandar. E existe realmente, né, termos que comandam e outros termos que são comandados. Então, para abrir aqui a nossa aula, eu trouxe uma fábula. Esse gênero textual maravilhoso, uma narrativa evidentemente, tá? Criativa, que trabalha com ficção, que tem como personagens principais animais, às vezes plantas, e ou, né, animais e plantas, mas principalmente animais que têm atitude de pessoas. Então, personificados, olha aí. E os comportamentos deles simulam comportamentos humanos, porque a fábula é uma narrativa literária que tem como princípio um ensinamento. Tanto é que uma das características, né, desse gênero, em termos de estrutura, é a presença de uma moral, a famosa moral da história, ou seja, uma conclusão a que você chega ao final dessa narrativa, tá? Quem diria as famosas fábulas de Esopo, escravo grego, né? As famosas fábulas de La Fontaine e esse gênero que vem, né, resultando aí em muitas e muitas histórias que encantam, principalmente as crianças. Olha aí, a raposa que perdeu a cauda. Você já faz aí algumas inferências para o título, né? A gente já fica pensando, o que é que fez com que essa raposa perdesse a cauda? Fábulas de Esopo. Uma raposa foi apanhada numa. Aí tem um espaço aí e a palavra ilha. Conseguiu escapar, mas ficou sem a cauda porque a armadilha a cortou. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou convencer as outras raposas a cortarem também as suas. Olha que raposinha danada, hein? Mas, rapaz, reuniu um bom número de amigas e explicou-lhes que, sem cauda, não só ficariam muito mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Ouvindo isto, uma das raposas interrompeu-a e perguntou-lhe: Se não tivesses perdido a tua cauda, também nos aconselharias a cortar as nossas? Olha a outra raposa aí. Já pensando nas intenções maléficas, né, da colega aí que queria que as outras cortassem a cauda, né? Fulana, será que é isso mesmo? Né? Veja aí a moral da história, povo lindo. Tem cuidado com quem te dá conselhos tendo em vista os seus próprios interesses, hein? Então, aprenda a ser perspicaz. Tem gente que vai chegar lhe aconselhando para o bem, mas também tem gente que vai querer aí lhe aconselhar para o mal. Quer dizer, a raposa, tendo aí perdido a sua cauda, ela não queria que ninguém mais tivesse a cauda. Entendeu? Então, essa não é uma atitude muito legal. Aliás, nada legal. Bom, uma narrativa curtinha como essa, nós percebemos como é importante o entrelaçamento entre as palavras, né? A gente percebe que algumas palavras, inclusive, sem a ligação com outras, ficam sem sentido. Por exemplo, se eu eliminasse aqui, ó, vocês terem uma ideia do que é a regência. Se eu eliminasse aqui as outras raposas, tá? E as suas, ó. Bora ler bem nesse segundo parágrafo.
Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou convencer a cortarem. Fica claro isso? Não, não fica. Como assim pensou convencer a cortarem? Tudo bem, conversei quem? A cortarem o quê? Então, voltando. Perceba que as palavras convencer e cortarem, elas exigem complemento. Por isso que eu apaguei para você perceber como existem palavras que se conectam a outras, e essa conexão é incrivelmente necessária para que os textos tenham sentido. Estou falando de textos verbais, nesse caso na modalidade escrita, né? Mas isso também é a mesma coisa na oralidade. Então, a regência nominal ocorre quando você percebe que alguns nomes precisam se ligar a outros termos, ou seja, os nomes como termos que puxam, que chamam, que regem, que comandam, e esses que vão completar o sentido, os termos chamados regidos, subordinados, comandados. Então, regência vem exatamente daí, e a gente vem estudando já há algum tempo a regência verbal, estudamos o fenômeno da crase, né, queridos estudantes, e estamos aqui retomando a regência nominal para dar essa noção para vocês. Isso é muito importante, primeiramente porque a gente precisa comunicar bem, comunicar efetivamente, comunicar com transparência, fazer com que tanto a gente consiga ser entendido pelo outro, como também entender o outro. Na verdade? Outra coisa importante, nos textos formais, ou seja, texto da comunicação mais formal, como as redações oficiais. Quando eu digo redações oficiais, são escritos oficiais. Você pode ter aí, ó, um memorando, uma ata, um requerimento, um abaixo-assinado, uma petição judicial. Olha o tantão, gente. Um ofício. Esses textos e tantos outros que exigem uma linguagem mais formal precisam, evidentemente, que você domine a regência nominal e verbal, ou seja, a regência em todos os aspectos, na linguagem formal, entende? Não é diferente, portanto, querido estudante da segunda série do ensino médio na redação Enem. Você precisa realmente demonstrar não só conhecimentos de regência, como muitos outros conhecimentos, que nesse caso a gente adquire por meio do estudo da gramática normativa da língua, a famosa gramática escolar. Então, assim, você vê que ficou esquisita, né, a primeira frase, o primeiro período do texto, porque, sei lá, uma raposa foi apanhada numa. Numa o quê? Faltou alguma palavra aí, né? Faltou alguma palavra. Ó. Numa armadilha. Ou seja, quem é apanhado em algo. Então, esse termo aparece numa armadilha, para completar o sentido de foi apanhada. Em que ela foi apanhada? Ou seja, a armadilha arrancou a cauda. Então, veja como essas palavras, tá? Elas fazem falta a outras. E nessa relação especial de regência nominal, a gente precisa fazer um estudo forte, ou então pelo menos uma revisão das preposições. Porque as preposições são fundamentais de elementos de ligação entre o nome e o complemento nominal. Tá bom? Então, o estudo da preposição é extremamente necessário, é fundamental para esse assunto. Assim você vê que não dá para estudar, gente, realmente sintaxe, análise sintática, princípios sintáticos, sem ter uma boa, eu diria até excelente noção das classes gramaticais. Então, tá vendo como as preposições são importantes? É tipo assim, você chegar e dizer, sou adepta. Adepta de quê? Adepta a quê? Entende? Do nada. Tu chega e sou adepto. Sim. Sou favorável. Ok. A quê? Fora de contexto, vejo que as palavras adepta, favorável, tenho medo. Medo de quê? Moro perto. Perto de quê? Perto de quem? Veja como essas palavras, elas pedem um complemento. Elas necessitam de se ligar a outras palavras que vão completar o sentido delas. Essa é a relação de regência, povo lindo. Regência nominal. Portanto, a gente viu aqui, dentro dessa fábula maravilhosa, como a regência pode ser importante. Desconfigurou, mas era para estar aqui, ó, encaixada aqui no numa. Tem problema não, eu uso marca-texto para evidenciar a palavra que eu quis destacar para você perceber. Ó. Tanto faz você colocar numa
Aí você diz assim, mas cadê a preposição? Tá aí. Não esqueça de que numa é a contração da preposição em mais o artigo uma. E você poderia escrever, caso quisesse, numa outra versão, uma raposa foi apanhada em uma armadilha. Não faz diferença, viu, gente? Só para constar. Olha aí, ainda tem essa. Você pode contrair ou combinar as preposições. Então, aqui é em mais uma. E esse verde não rolou o sentimento, né? Que você não está enxergando é nada aí. Em mais uma. Olha aí, ó. Agora você viu a preposição. Apanhada em que? Ou apanhada por quem, né? Então, depende muito da noção que você quer dar. E outra coisa importante, queridos estudantes, o uso de uma preposição pode mudar completamente o significado. Ó, só para você ter uma ideia. Deus perdoa o pecado ao pecador. Estou escrevendo aqui assim, mas era para estar em linha reta. Olha aí, ó. Qual é o meu entendimento aqui nessa construção? Deus perdoa o quê e perdoa a quem? Então, é perdoar algo e perdoar a alguém. Ó, essa é a noção que eu tenho. Ou seja, o que ele vai perdoar e a quem esse perdão vai ser direcionado. Quando eu faço uma pequena troca, bem aqui, ó, e coloco Deus perdoa o pecado do pecador, gente, a noção muda completamente. Eu já estou dizendo o que Deus perdoa, né? E apenas dando uma ideia ao substantivo pecado de especificação. Ou seja, Deus perdoa o pecado dele. Pecado de quem? Do pecador. Estabelecendo uma relação entre a gente e a ação. Ou seja, quem praticou, pecador, e o que foi praticado? A ação. Então, isso aqui, ó, já vira um adjuntado nominal. Só para você ter ideia. Com a simples mudança da preposição a para a preposição de. Tá vendo? A combinada com o, ao, e de contraída com o, do. Então, presta atenção. E bem aqui, ó. Tenha cuidado com. Observa o substantivo cuidado. Eu não marquei, mas veja aí como ele exige, tá? A ligação. Imagina aí, sem nenhum contexto, eu simplesmente chegar ou essa fábula terminar. Sim, tem cuidado. Tem cuidado com o quê? Tem cuidado com quem? Olha como o substantivo cuidado, ele exige essa ligação com a preposição com. Quem tem cuidado com. Olha aí, ó. Você tá vendo? E aí aparece o complemento para cuidado. Tem cuidado com quem te dá conselhos, tendo em vista os seus próprios interesses. Então, vejam que aí sim se configura uma relação de regência entre o substantivo cuidado, ou seja, com quem te dá conselhos, né? Pronto. Então, a gente vê um complemento para o substantivo cuidado. Lembra que a regência ela vai estabelecer essas relações, em geral preposicionadas, entre os complementos para os nomes que esses complementos vão acompanhar, que podem ser substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, tá, queridos estudantes? Muita atenção. Então, vejam aí, ó. Olha aí como a preposição é importante. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Então, veja bem, ó, dentro de, saudades de. Olha como os nomes dentro se ligam às preposições facilmente. Dentro de. Saudades de quem? Saudades de quê? Olha aí como o substantivo saudade também se liga à preposição. Aí, coincidentemente, você está vendo pela construção do próprio poema a preposição de, mas tem várias. A, por, para, com, de, sobre, sem, ante, perante, diante, as locuções prepositivas também. Olha aí. Então, é muito importante a gente saber, dentro da regência formal, regência nominal formal, ó, qual é a preposição definida para cada nome que pede complemento?
Simplesmente. Se eu uso, por exemplo, o substantivo, aliás, o adjetivo favorável, ó, favorável, qual é a preposição que deve introduzir esse complemento para o adjetivo favorável? Quem é que vai dizer isso aí? Quem é que vai determinar isso aí na linguagem formal? Registro padrão. Inclusive, gente, tem excelentes dicionários só de regência nominal e verbal para você tirar todas as suas dúvidas nesse aspecto e mais alguma, porque veja, são muitas palavras na língua portuguesa, muitas mesmo. E aí, evidentemente que a gente não vai saber todas. Volta e meia vai acontecer a dúvida. Inclusive, tem umas até que a gente utiliza sem ser formais, né? Então, sempre tirar a dúvida é bom, porque nem sempre os contextos serão informais. É justamente para situações formais que a gente precisa saber. Então, eu vou dizer, sou favorável de. Olha só, essa preposição não casa com favorável. Quem é favorável a. Olha aí. Então, essa preposição. Quando eu mudo favorável para o substantivo favor, faz o favor disso. Ou faz um favor a. Ó. Faz o favor de apagar a luz. Ó, faz o favor de apagar a luz. Ou então, faz um favor a ela. Você também pode usar o para. Olha aí, ó. Então, tranquilamente, preposições de, a e para com o substantivo favor são muito bem-vindas. Você tá vendo? Olha como fica estranho com o adjetivo favorável. Sou favorável para. Sou a favor de. Sou favorável a. Viu? Estranho, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Continuando aqui o poema de Mário de Sá Carneiro. Passei pela minha vida, um astro doido a sonhar, na ânsia de, olha, o substantivo ânsia. Na ânsia de quê? Olha aí. Tem alguns que aceitam ânsia por, né? Mas veja, estou com ânsia de vômito. Ah, eca. Ânsia de. Tá vendo? Então, as palavras que poderiam completar os espaços pontilhados. Para você saber essa resposta, você vai olhar justamente qual é o nome que vai pedir complemento para você poder analisar qual é a melhor preposição. Olha só. Simpatia. Substantivo simpatia. O substantivo no sentido de ser simpático. Então, tenho simpatia pela causa. Olha aí. Dos mais necessitados. Olha, meu povo lindo. Você tá vendo? E uma coisa interessante, gente. Normalmente, quando o complemento tá nominal nessa relação de regência de nomes, ele tá atrelado a um substantivo abstrato, esse substantivo normalmente ele é deverbal, ou seja, é um substantivo que já vem de um verbo transitivo, tá? Você vê que não necessariamente vai ser a mesma preposição nessa relação, né? Então, observe que simpatizar é o verbo que exige a preposição com. Aqui já é regência verbal, porque eu estou vendo aqui que o termo regente é um verbo. Mas olha o substantivo simpatia. Tá vendo? Simpatia por. Aí você tem aqui a preposição por, evidentemente, contraída com o artigo a. Por mais a, ó, pela. Claro, no substantivo que esteja lá do outro lado, numa palavra regida ou subordinada, que seja uma palavra feminina especificada. Tá aqui, pela causa dos mais necessitados. Vou simpatizar, eu quero simpatizar com ela, mas tá difícil. Tá vendo? Olha o simpático. O adjetivo. Sou simpático a ou sou simpático com. Tá vendo? Então, depende muito do contexto. Você vai ver essas relações que, em geral, saem da regência verbal e vão lá para nominal, nesses nomes que vão, evidentemente, ser, às vezes, derivados desses verbos, né?
Então, com que palavras poderíamos completar os espaços pontilhados, principalmente com a preposição de, né? Quem tem saudades de alguém ou de alguma coisa. Quem sente ânsia de ou por. Então, aqui poderia caber tanto a preposição de quanto a preposição por. Na ânsia por ultrapassar, na ânsia de ultrapassar. Então, até aqui, a gente já viu umas coisinhas interessantes. Tanto você pode utilizar uma preposição única com o nome, tá? Substantivo, abstrato, adjetivo, advérbio, como também para o mesmo nome diversificar as preposições. Uma outra coisinha, cheio de detalhes, né? Pior do que Roberto Carlos. Às vezes, ao mudar a preposição com o verbo com o nome, você muda o sentido, como eu mostrei para você. Ó, aqui você dizer, por exemplo, que tem ânsia de ou ânsia por, não vai fazer diferença. A única coisa é que você pode diversificar a preposição, trocar a preposição sem alterar o sentido. Mas, às vezes, a troca da preposição promove uma alteração de sentido. Então, você vê que a regência ela interfere, vamos dizer assim, no dizer, naquilo que você quer dizer, né? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Olha aí. A percepção que se tem em empregar as palavras que faltavam no texto se deve a um mecanismo sintático chamado de regência nominal. Todo mecanismo sintático ele envolve a relação entre dois termos ou duas orações. Isso significa dizer, querido estudante, e você viu exemplos de regência nominal em uma oração. Mas essa regência, aliás, tanto verbal quanto nominal, pode acontecer também entre orações. E as palavras que o completam chamam-se preposições. A escolha por determinada preposição não é o acaso. Esse vocábulo determina um sentido devido que motiva essa escolha. E não é você que escolhe. Às vezes a norma ela define, aliás, às vezes não, a norma define que preposições você deve utilizar com determinados nomes. Mas muitas vezes você, no ato de fala, por ter diferentes intenções, você vai trocando essa preposição e escolhendo nesse sentido aquela que é mais adequada àquilo que você quer dizer. Então, as palavras dentro de, saudade de, e ânsia por, ânsia de, são termos regentes. Dentro, advérbio, saudade, substantivo, e ânsia, outro substantivo, que necessitam de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Ou seja, na regência nominal, tá? Os termos subordinantes ou regentes são, olha aqui, ó, nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Eu ainda acrescento aqui, gente, substantivo abstrato. É impossível você ter relação de regência com substantivo concreto, porque esse tipo de substantivo simplesmente não é transitivo, ou seja, não existe complemento. Então, você vê que, ó, você coloca assim, ó, amor ao filho. Eu não tenho dúvidas de que o substantivo amor aqui, ó, ele vai exigir um complemento. Esse amor é a quem? Quem dá amor a quem? Então, eu tenho aqui, ó, o chamado complemento nominal. Sintaticamente falando, né? Termo sintático. Complemento do nome amor, substantivo abstrato, complemento nominal. Agora, olha uma coisinha tão interessante quanto. Perceba que, nessa relação entre substantivo e complemento, você vai ter o substantivo como ação, processo, e o complemento em si como alvo. Ou seja, ele é alvo desse processo. Quem recebe esse amor? Para quem vai ser direcionado esse amor? Então, ó, para você não confundir, alvo é quem recebe, é sobre quem recai a ação indicada pelo substantivo abstrato. Só para você lembrar que substantivos abstratos são aqueles seres de existência dependente que não têm, portanto, uma existência própria ou que dependem de outros eventos para se materializar. Veja que eu não teria amor se não houvesse quem manifestasse esse amor. Por isso é um substantivo abstrato. E esses substantivos em si nomeiam ações, estados, sentimentos, emoções, condições do ser. Esses são os abstratos realmente não palpáveis, tá? Olha a diferença. Roda da bicicleta. Ah, tia, Flavinha. Mas a senhora disse que a preposição ela vai estabelecer uma relação de ligação entre um termo regente e um termo regido. É verdade.
Mas quem te diz que toda vez que uma preposição aparecer, o termo vai ser regente e outro vai ser regido? Não. Para eu ter a regência, é preciso que eu veja uma relação de subordinação, em que um termo exige outro. E não há exigência. Veja que o substantivo roda, gente, não pede complemento. O que eu estou usando aí é um termo para especificar essa roda. Não é roda do carro, não é roda do caminhão, não é roda da carroça, é a roda da bicicleta. Então, aqui, para começo de conversa, perceba que o substantivo roda é um substantivo concreto. É um substantivo que não exige de jeito nenhum complemento. Se eu deixar só roda aí, pronto, é uma roda. Acabou. Mas se eu deixasse lá do outro lado, amor, sim, mas amor a quem? Amor a quê? Está entendendo? Então, a expressão amor ao filho, amor à vida, com certeza, ao filho e à vida são complementos nominais, relação de regência. Lá não. Lá do outro lado, em roda da bicicleta, não tem, tá? Então, lembrem-se de como é que essa relação vai ser devidamente estabelecida. Isso é muito relevante nesse processo. Vamos mais. Olha aí. Então, do que trata a regência nominal? Ela vai cuidar especialmente dessas relações de dependência. Ó. A regência sempre se baseia nessa relação de dependência. Aliás, sempre não que a verbal, a gente viu, de certa forma, que nem sempre é dependência, né? Em que se encontram os termos oração ou as orações entre si no período composto. Ou seja, eu posso ver no período simples a regência e no período composto. Olha só. O povo tem, ó, necessidade. Eu vou parar bem aqui, ó. Olha só, o povo tem necessidade, sim. Fora de contexto, necessidade de quê, gente? Olha como o substantivo necessidade, ele puxa, ele chama para si um complemento. Então, o povo tem necessidade de justiça. Olha aí, ó. Olha aí, meu povo lindo. Olha como o termo preposicionado de justiça vem direitinho, casa como uma luva que vai calçar perfeitamente na mão para completar o sentido do substantivo necessidade, que é transitivo. Ou seja, se eu estou vendo um nome que pede complemento, é regência nominal, porque o termo regente, o termo subordinante é o substantivo necessidade e o termo preposicionado de justiça vem para completar, tá? Então, veja isso aí. Que topperson. Necessidade puxa o complemento nominal de justiça. Isso aqui é um período simples, como é que você sabe? Pela presença de um único verbo, tá bem aqui, ó. Tem. Ó. Tá vendo? Vou fazer uma reconstrução disso aí, ó. O povo tem necessidade de que a justiça seja garantida. Ah, bebê. Agora a coisa muda um pouco de figura, embora quase que não tenha diferença de sentido, mas de estruturação sintática mesmo, ó. Vou lhe mostrar. Perceba que aqui eu tenho um verbo, ó, e antes do ponto final, eu tenho um outro verbo, ó. Locução verbal, na verdade, ó. Seja garantida. Então, eu já não tenho mais um período simples. Mas uma coisa muito interessante é a gente ver como essas duas orações estão se relacionando. O povo tem necessidade. Vixe, Maria, eu não escrevi necessidade toda. Espera. Tem necessidade. Ó. Você vai perceber o seguinte. Vou usar aqui o marca-texto para isolar as duas orações. Te mostrar aqui onde é que vai a primeira e onde é que vai a segunda. Ó, a primeira termina bem aqui. Tá vendo? Como é que eu sei? Porque eu estou vendo um termo de ligação aqui entre elas e não só por isso. Porque eu estou vendo que essa primeira oração aqui, ó, ela tem o sujeito dela, tem o verbo e tem um complemento desse verbo. Porém, o próprio complemento do verbo é um termo transitivo. Sim, o povo tem necessidade disso. De o quê? Necessidade de quê? Então, o que eu percebo? Que a outra oração inteira, que também tem o seu sujeito, e a sua locução verbal, vem para completar o substantivo que carece de sentido completo aqui. Ou seja, elas vêm para completar, tá? O substantivo necessidade. É por isso que essa oração aqui, ó,
estabelece uma relação de regência nominal com a primeira. É por isso que você chama essa oração aqui de complemento nominal oracional. Para ser mais exato, mais gramatical, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Bi! Tudo bem, Bi? Saudades, moleque. Bom que tu apareceu. Que beleza. Seja bem-vinda, lindeza. Como é que você tá? Tudo em riba? Tá de boas? Estamos aqui, Bi, falando de regência nominal, ó. Então, prova que no período simples e no período composto, ó, ou seja, a regência ela vai se dar com termos específicos na oração simples, absoluta, e também entre as orações no período composto, quando uma oração atua como complemento nominal da outra. Ponto. Olha que beleza. Fique boa, Bi. Fique bem. Fique boa, fique bem. B de Bi. Olha aí. Conceituando. A gente já conceituou até demais, né? Mas vamos de novo. Na oração, os termos que acompanham se ligam uns aos outros, estabelecendo muitas vezes uma relação de dependência sintática. Na regência nominal, a dependência sintática sempre vai ser observada, tá, gente? Relação de subordinação direta. Na verbal, quando um verbo intransitivo se liga ao adjunto adverbial, a gente não vê isso tanto. Mas a maioria é dependência mesmo. Bom, algumas dessas relações se estabelecem por meio de uma preposição, que é uma ligação indireta, né? Tanto você pode verificar aí os complementos nominais, como os complementos verbais e alguns adjuntos adverbiais que estão em forma de locução adverbial, portanto, preposicionado. Essa relação entre as palavras pressupõe a presença de termos subordinantes, ou seja, termos que chamam, e os termos subordinados, complementos ou adjuntos adverbiais, no caso, os termos subordinados. Tudo isso aí é regência. Para saber se ele é verbal ou nominal, você vai ver quem é o termo subordinante. Fácil. Termo subordinante é verbo, regência verbal. Termo subordinante é substantivo, adjetivo ou advérbio, regência nominal. Pronto. Topperson. Vamos mais. Olha aí. Dessa forma, dá-se o nome de regência à relação de subordinação, que ocorre entre um verbo ou nome, que é o que a gente está estudando aqui, a regência nominal, e seus respectivos complementos, tá? Tudo isso é regência, gente. Olha aí, ó. Ocupa-se em estabelecer relações entre essas palavras, criando frases para que, no contexto, você consiga comunicar diretamente essas frases. Portanto, não vão ser ambíguas, vão expressar efetivamente, ou seja, diretamente o sentido desejado, com clareza, precisão. Olha aí, ó. Tá vendo? É por isso que a gente estuda a regência, para comunicar e comunicar bem. Todos eles confiaram em sua palavra. Relação entre verbo e complemento, regência verbal. Todos eles tiveram confiança. Olha como a regência nominal é diferente, ó. Aqui você já tem, evidentemente, o substantivo confiança, né? Olha aí, é o nome. Substantivo. Dentro da perspectiva morfológica, o que a gente considera nomes são substantivos, adjetivos e advérbios. Beleza? Olha, Bi. Rosinha tá aqui, Bi, firme e forte. Rosinha arrasativa. Olha aí. Todos acreditam em que Deus voltará. Relação entre o verbo e seu complemento, que dessa vez é oracional, ó. É toda uma oração. Tipo, o que é esse complemento oracional? Tá entendendo? Não, vai entender agora. Toda oração, ela tem base no verbo. Então, aqui, ó, até o ponto você tem dois verbos. Então, você tem um período composto, ó. Por que é por subordinação? Porque eu estou vendo que essa segunda oração em azulzinho, ela completa o sentido daquela que terminou no vermelhinho. Quem acredita, acredita em alguém. Então, é uma regência verbal. É essa oração aqui que atende a um verbo transitivo indireto presente na oração principal, que a gente chama de objetiva indireta. Olha como a coisa casa, que é uma beleza. Depois vamos mostrar aqui na regência nominal como é que ficam. Você colocar como é que fica? Você colocaria todos têm crença em que Deus voltará. Quando você faz isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Tem não. Quando você faz isso, deixa eu pegar bem que é o pretinho. Ó, todos têm crença
Vamos colocar aqui o substantivo crença. Deixa eu apagar aqui para não borrar. Pronto. Todos têm crença. Aí, vou colocar aqui a preposição em verde. Em. E a oração que está lá em azul. Em que Deus voltará. Eu também. E olha que nós estamos precisando, né? Que ele volte. Bote morar nesta bagaça que está este planeta. Olha aí, ó. Olhe bem como é que se configura a regência nominal aí entre orações de um período, né? Note que até a preposição em, eu vou ter uma oração no sentido incompleto de certo, porque eu sei que quem tem crença em alguém. Note também que essa oração termina justamente na preposição que é exigida pelo substantivo crença, gente. Olha aí, ó. Crença em, ó. Então, a preposição não está aqui gratuitamente. Aí, a oração que está em vermelhinho, olha, aliás, em azulzinho, azul petróleo, né, Bi? Essa oração inteira, ela atende ao chamado, à necessidade de complementação do substantivo crença. Por isso que essa oração, de novo, é um complemento nominal, tá bom? Às vezes, o termo que vai pedir o complemento na oração principal é um adjetivo, gente. É um adjetivo, tá? Pode ser um advérbio. O mais comum é que seja substantivo e adjetivo. A regência com advérbios, ela é menor. Vamos dizer assim, ela é menos visualizada, porque são poucos os advérbios que pedem complementos. Mas tem muitos adjetivos e muitos substantivos que pedem complementos, principalmente substantivos, viu, gente? Principalmente substantivos. Azul petróleo da cor dos olhos da manhã. Olha aí, tá vendo? A cor dos meus olhos. Show de bola, nenéns. Muito bem. Olha só, temos confiança em Deus, em que o substantivo confiança exige preposição e o núcleo do complemento nominal, Deus. Ou seja, em Deus, completa o nome confiança. Topperson, regência nominal. Complemento nominal. Olha aí. O advogado tinha certeza. Olha como essa oração aqui, ela termina com substantivo transitivo, certeza. Quem tem certeza de alguma coisa, gente. Então, se eu for só até aqui, o advogado tinha certeza, a oração não teria, evidentemente, sentido completo, povo lindo. Quem tem certeza de. Então, eu vejo que daqui para frente, aliás, ó, a partir do conectivo, a gente chama isso aqui de conjunção integrante, ó, toda essa parte gramatical, você já estudou. As conjunções integrantes, elas vão introduzir as orações subordinadas, que desempenham algumas funções sintáticas dos substantivos, tá? Principalmente o que, mas também, mais raramente, pode ser o se. O advogado tinha certeza de que venceria no tribunal. Então, essa oração em verdinho aí, todinha, é um complemento nominal para o substantivo certeza, termo da oração anterior, que a gente chama bem aqui de oração principal. O esqueminha tá fofo aí, só para você analisar, tá? E óbvio que a nossa aula de análise linguística não é para você decorar isso aí não, gente. Até porque eu acredito que você já viu tanto isso aí que você está cansado. Mas a importância de você perceber o quanto que é importante a gente entender essas relações para poder estabelecer comunicações claras, comunicações efetivas, comunicações que não deixem o interlocutor na dúvida, tá bom? Olha aí, ó. A gente fez uma observação aqui interessante. Normalmente, os substantivos transitivos, ou seja, substantivos que exigem complementos, eles são deverbais, são palavras que derivam de verbos. Então, vejam que, por exemplo, o verbo obedecer, ele dá origem ao substantivo obediência, por sufixação. Quem tem obediência a. Devo obediência a meus pais. Então, note, ó, vou destacar aqui, ó, obediência. Olha o substantivo abstrato, ó. Sim,
Deve obediência a quê? Deve obediência a quem? Aí eu vou e coloco a preposição, ó, obediência a quê? E boto exatamente o que é esse quê. Devo obediência a meus pais. Você fica à vontade se você quiser colocar aos aqui, ó. É facultativo, tá? Devo obediência a meus pais ou aos meus pais, tá? Buenas. Você vê que o verbo obedecer, transitivo indireto, existe preposição. Quem obedece, obedece a. Portanto, o substantivo que dele se origina vai manter essa mesma transitividade. Então, o adjetivo também, ó. Quem é obediente a alguém ou a algo. A preposição que vai ligar substantivos, adjetivos e advérbios a seus complementos pode variar. Essas preposições, aliás, podem variar, muitas. Por isso que eu reforço, insisto, repito. Estudem a fundo as preposições. Se for possível, consultem bons dicionários, tanto de regência nominal quanto verbal, porque essa é uma atitude válida e muito útil para você que quer escrever bem, que quer se comunicar bem no geral, né? Na fala, seja na oralidade, seja na escrita. Então, veja bem, reforço mais uma vez as classes que podem, não todas, podem pedir complemento. Todos os advérbios, não, poucos. Muitos adjetivos, muitos mesmo, e muitos substantivos. Então, vários deles são transitivos. Agora, abstratos, tá, gente? Reforço, insisto e repito. Abstrato. Se houver, não é sempre, com certeza o substantivo que vai pedir complemento é o abstrato, tá bom? Então, tá aí. O adjuntagem nominal, como eu mostrei para vocês, ele não vai estabelecer uma relação de regência, não, tá? Porque aí não é necessariamente uma relação de subordinação. Claro que a preposição, ela subordina. Mas a gente vê que não se vê uma relação de regência quando se trata de um adjuntagem nominal, porque o substantivo ele não está exigindo uma complementação. Então, se o substantivo ele tem uma carga semântica completa, de modo que o termo que vai estar ligado a ele só vai ajudar a identificar esse substantivo, explicar ou caracterizar, qualificar, isso não é regência nominal, tá bom? Então, eu deixei já nesse quadrinho aí bem claro para você onde é que se diferencia a regência nominal de uma outra relação qualquer, que, portanto, não configura. Aqui em Casa de Barra eu não tenho exemplo de regência nominal. Eu estou vendo claramente dois detalhes. Um, o substantivo casa é concreto, eu já disse. A regência não ocorre com substantivo concreto. E dois, casa não pede complemento, gente. Não pede. Todo substantivo que é transitivo, ele vai ser abstrato, disso não tenha dúvidas. E ele pode pedir complemento, quando ele for abstrato, tá? Se ele for concreto, nunca. Então, eu não vejo uma relação de regência, porque de barro apenas especifica a matéria de que é feita a casa. Eu tenho um adjuntado nominal aí, tá? Agora, se a gente compara aqui esses dois substantivos abstratos, ó, tudo é amor, sentimento. Portanto, substantivo abstrato. Mas em só uma dessas construções, você vai ter a regência nominal. E é na segunda. Na de número 2, porque veja que o pai, ele é alvo do amor. Quem dá amor a quem? Amor a quem? A pergunta é justamente essa, ó. Amor a quem? Então, vejam como, nessa segunda construção, essa necessidade de complementação está clara. E na primeira, com o mesmo substantivo abstrato, ó, eu não vou ter relação de regência, não. Porque eu estou apenas especificando. Amor de pai é convertido em amor paterno. Olha como essa conversão, ela não dá certo aqui embaixo, porque a relação de sentido é bem outra. Aqui eu não posso dizer amor paterno, não. Porque eu estou dizendo outra coisa. É amor. Amor a quem? Quem vai receber esse amor? Quem é o alvo? Aqui eu especifiquei. Quem é o agente, quem é o possuidor, entendeu? Então, em cima nós não temos regência nominal, não. Mas embaixo, sim. Onde eu tenho necessidade de complementação de sentido, eu vou ter regência nominal, tá bom? Então, muita calma nessa hora. Que tá bem explicadinho para vocês tudo, ó. Inclusive, tá explicado aqui, ó.
Na frase um de pai indica posse. É quem é possuidor do amor. De quem é esse amor? Ou então a gente, é o pai que dá amor. Essa relação nunca vai ser, de sentido, nunca vai ser possível de ser observada quando se tratar de um adjuntado nominal. Na segunda, não. Veja que o pai é alvo, ele recebe, ou seja, a ação indicada pelo substantivo amor, ela recai sobre o pai. É, portanto, a receptor é alvo. Aí sim a gente tem um complemento nominal, viu? Muito bom. Olha aí, ó. Sempre cauteloso com os amigos. Por que é a regência nominal? Porque quem é cauteloso com. O adjetivo cauteloso exige, ó. Tá vendo? Os políticos deviam agir compativelmente. Compativelmente com o que ou com quem? Perceba como o advérbio compativelmente ele exige a preposição com. E tem outros advérbios, tia Flávia? Tem, olha só. Próximo a, próximo de, perto de, moro longe, longe de quê? Tá vendo? Tudo depende muito. Favoravelmente a, olha aí, ó. Depende. As preposições elas vão mudando e, evidentemente, os sentidos vão se transformando. Aqui a gente já leu esse texto maravilhoso, versos íntimos. Depois, com calma, vocês leloão mais uma vez, para ver aí as relações de regência. Só para não perder a viagem, olha, bem aqui. Pronto. Olha o substantivo enterro no segundo verso da primeira estrofe. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Observa como o termo de tua última quimera completa o substantivo abstrato enterro. Enterro de quem, meu amigo? Enterro de quê? Então, eu não tenho dúvidas de que todo esse termo que está aí, ó, vou sublinhar, vou usar aqui um marca-textinho, é complemento nominal do substantivo enterro. Aqui, ó. Olha o substantivo necessidade. Necessidade de quê? Tá vendo? Olha aí. De também ser fera. Deixa eu ver se tem mais aqui. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Ave Maria, ô dor, hein? Esse é um poema pessimista, viu? Augusto dos Anjos é desses. Na dica de nada de anjo. Muito bem, aqui está repetido. E, gente, alguns nomes que aparecem aqui, suas respectivas preposições para vocês consultarem. Claro que isso aqui é a ponta do iceberg, né? Se você se dedicar a buscar auxílio no dicionário de regência nominal, pense no tanto de coisa que você vai ver, né? Tanto de substantivos, abstratos, adjetivos e advérbios, suas respectivas preposições. E para, claro, os nomes que admitirem mudança de preposição, provavelmente uma mudança de sentido, né? Augusto dos Anjos é meu predileto dos pré-modernistas. Amo. Augusto dos Anjos foi incompreendido demais. Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui eu mesclei, gente, questões de regência nominal e verbal. Eu vou dar uma passada. Vocês vão depois considerar, tá? Essas regênciazinhas aqui. Eu coloquei nominal. Deixa eu ver aqui. Não foi essa. Eu mesclei porque a gente já estudou, né? Tanto a nominal quanto a verbal. Pronto. Ok. Essa questãozinha aí a gente vai ter regência nominal. Vamos fazer o seguinte nesses minutos finais. Eu vou marcar aqui para vocês os nomes, tá? Deixa eu ver se tá o marca-texto. Tá. Ó, digno, o adjetivo digno, o adjetivo aptos, o adjetivo acessível, o adjetivo compatível, o adjetivo ansiosa e o adjetivo impróprio. Neste exercício, vamos falar da regência nominal com adjetivos. Qual é a sua tarefa, querido estudante? Essa questão que é bem gramaticalzinha, bem treineira, para você perceber a necessidade de complementação para esses adjetivos. Me acompanha. Ele é digno. Qual é a preposição que eu vou colocar aí? Digno com, digno a, digno por, digno de, digno sem. Olha aí. Vamos à letra B. Estamos aptos, né? Faltou só um pontinho aqui. Ô, Jesus. Por que eu só vejo isso na hora da aula? Cargo. Aí, pronto. Um pontinho.
Aptos, aptos com, aptos a, aptos para, aptos de, aptos sem, aptos por. Será qual é a preposição que vai ligar o complemento nominal ao adjetivo aptos? O local é acessível. Acessível de, acessível por, acessível a, acessível para. Esse produto não é compatível. Compatível a, compatível com, compatível por, compatível de. Vá buscando a preposição aí na sua mente. O que é bom? Boa parte desses nomes nós já usamos no nosso dia a dia e usamos até em acordo com o registro formal. Então, a maioria deles a gente lembra, né? É tão intuitivo. E aí a gente já vai com uma certa tranquilidade. Vamos ver? Ele é digno de. Deixa eu usar aqui o vermelhinho para ficar mais mió. Ele é digno de. Estamos aptos para, tá? Ou ao cargo. Ou para o cargo. Olha aí. O local está acessível. O local é acessível à cadeira de rodas. Podemos utilizar também para cadeira de rodas, olha só. Esse produto não é compatível com. Olha como fica esquisito. Não é compatível de água oxigenada. Que estranho, né? Estou ansiosa por. Estou ansiosa em poder voltar a viajar. Eu também. Olha que beleza. Viajar é bom demais. Esse filme é impróprio para ou a pessoas sensíveis, né? Olha aí. Então, assim, é praticamente intuitivo de você, evidentemente, saber quais preposições devidas estarão ligadas a cada nome. Mas se você não souber, sem problema, gente. Consulte o dicionário, olha aí, ó. Um padrão de respostinha aqui para você. Ele é digno de, estamos aptos ao, ou para, serve também. O local acessível a. Esse produto não é compatível com. Estou ansiosa por. Esse filme é impróprio para. Tá? E essas preposições que eu sugeri aí, tá? Ao lado, também são perfeitamente compatíveis com o registro padrão. Aqui, ó. Em uma dessas alternativas, houve um desvio em relação à regência nominal. Ou seja, há uma frase destas aí que está informal, que condiz com a fala cotidiana. Ou então foi uma informalidade muito forte aí, proposital, para você identificar que nem sempre a regência ela é formal. Ele é muito apegado em bens materiais. O adjetivo apegado. Estamos fartos de tantas promessas. O adjetivo fartos. Ela era suspeita de. Ele era intransigente. O adjetivo intransigente nesse ponto do regulamento. A confiança, agora o substantivo confiança, ó, dos soldados no chefe era inabalável, tá? Olha aí. Só lembrando que na letra E não tem problema nenhum com a preposição. Só não é um complemento nominal, gente. Veja que soldado aqui é agente, são eles que confiam. Eles que têm confiança. Então, isso aqui é só um adjunto nominal, viu? Muito cuidado. Olha aí. Adjunto adnominal. Aqui a gente nem tem regência. Ó. Só para você ter uma noção. Por isso que eu estou colocando logo aqui. Em todas as outras alternativas a gente tem. E aí? Qual delas lhe provocou mais estranhamento? Vou marcar agora as preposições aqui com um azulzinho, que não é azul petróleo, tá? E aqui, ó, nesse. Lembrando que nesse, gente, olha, é a contração da preposição em mais o pronome demonstrativo esse, tá? E aí? Bora que tá acabando, bora. Ele é muito apegado em bens materiais, gente. Quem é apegado em ou apegado a? Eu sou apegada em carros. É tão estranho, né? Não é apegado a. Bebês. Parece que a letra A é a de A. Uma palavra com A que lembrei. Desvio, que lembrei erro. É a anormal. Olha aí. Não está correta a letra A, bebês, não. Quem é apegado a. Muito bem, Bia, de adoro. Adoro. É a resposta correta para a letra A, que na verdade é a resposta incorreta, né?
já que ela quer aqui, ó, a questão, o desvio, tá bom? Então, gente, assim, qual é a dica que eu dou para vocês? A gente precisa realmente aprender essas regrinhas, né? Que condizem com o registro formal da língua portuguesa, porque vai haver situações de necessidade. Então, a melhor forma é você pegar mesmo a gramática que você tiver aí. Se você tiver acesso a sites, a bons sites de língua portuguesa, também vale responder aquelas questõezinhas mais gramatiqueiras, sabe? Mais tradicionais, que é a forma que a gente aprende mais rapidamente, mais efetivamente a língua formal. Um outro exercício evidentemente natural e muito bom é você ler textos formais, que você vai meio que, ó, lembrando, né, da relação entre as palavras, enfim. Muito obrigada pela companhia, pela atenção. Essa foi nossa aula de regência nominal. Desejo a todos um excelente fim de e até a próxima. Beijos no coração. Tchau!